hoje foram divulgados os dados do novo CAGED. Nós vamos acionar agora novamente o nosso repórter Marcelo Matos. É ele que vai trazer mais detalhes aí sobre esses números. Bem-vindo novamente, Marcelo. Como estão as estatísticas aí para esse período? Olá, Cláudia, novamente trazendo informações e hoje, boas notícias, queda nos combustíveis e agora também a evolução dos empregos, o CAGED, que é o Cadastro Geral dos Trabalhadores com Carteira Assinada, e faz aquela conta das admissões e subtrai as demissões, portanto, para saber o saldo de empregos criados no país. No mês de junho, felizmente o saldo positivo, 277.944 postos de trabalho que foram criados, portanto, no país. No ano nós temos 1.334.791 postos criados em 2022, então, de janeiro até junho. Os setores que mais contribuíram para esse crescimento no emprego com carteira assinada: serviços, comércio, construção civil, indústria e agro. Serviços, 124 mil, mostrando aí toda a retomada também do setor de serviços, que caiu demais na pandemia pelo fechamento e isolamento social. É um setor que vem reagindo pós-abertura, principalmente agora muito forte em 2022. O comércio, 47 mil, construção civil, 30 mil, indústria, 41 mil postos criados e o agronegócio, 34 mil postos de trabalho criados agora no mês de junho. E nós temos também a questão que envolve as 5 regiões do país, mostrando que é uma recuperação plena em todo o Brasil. Cláudia. Bom, obrigada aí, Marcelo Matos, que trouxe esses números aí do CAGED atualizados pra gente. E a gente continua nesse assunto também agora, né, Daniel? Pois é, com certeza, porque em junho o Brasil teve um saldo positivo de quase 278 mil postos de trabalho, como nós verificamos com o repórter Marcelo Matos. E esse crescimento foi observado em todos os setores da economia e em cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, para repercutir esse assunto e esses números do CAGED, nós recebemos aqui virtualmente o advogado Alessandro Azzoni, especialista em Direito Econômico, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo à Jovem Pan mais uma vez. Eu que agradeço estar com vocês, é sempre um prazer enorme estar com vocês e com todos os telespectadores da Jovem Pan. Perfeito, doutor. Gostaria de uma avaliação dessa divulgação dos números do CAGED, saldo positivo em junho. Já é possível falar em uma recuperação da economia? O que o senhor atribui esse número positivo? Sim, nós já estamos tendo desde o começo do ano, desde de janeiro até agora, praticamente esse resultado de junho é o reflexo de maio. O resultado tem sido positivo. Entre as admissões e demissões, o saldo está ficando positivo, antes era negativo. Isso já é um sinal, sim, de recontratações e os postos de trabalho estão se perdurando mais do que os desligamentos. Isso realmente é uma situação muito confortável para quem está buscando emprego. As questões também da regionalização, a setor de serviços, que foi realmente o último da retomada, então o agronegócio já vinha tendo retomada, a construção civil já tinha retomada, a indústria já estava com a sua questão de retomada, mas serviços foi o último a sair desse momento de crise e é o que mais contrata. Então, realmente, esse já é uma sinalização de que estamos quase vivendo uma normalidade, Então, isso já é um sinal positivo. A concentração ainda continua na região sudeste, mas existe uma retomada em todos os estados, todas as regiões, então isso é um fato positivo. Doutor Alessandro, o CAGED também indica aí um saldo positivo de 7.400 vagas, 7.400 vagas de trabalho intermitente e 2.600 vagas de tempo parcial aí de trabalho. Esses números refletem a expectativa que se tinha sobre isso nesse momento? Sim, a questão do intermitente já começa a ficar aquela questão do home office, aquela normalização e normatização desse novo sistema de trabalho. E o saldo é positivo. Se nós colocarmos, o CAGED está dando 5.810 praticamente entre demissões e admissões, e é um resultado extremamente positivo. Acredito que essa relação intermitente deve aumentar muito. A questão dos aprendizes, isso realmente é um cenário muito positivo, porque
você começa a ter essa requalificação dos jovens para poder entrar, então essa expansão do jovem aprendiz para o ingresso do trabalho que anterior à pandemia eles ficavam praticamente fora desse mercado de trabalho, demoravam muito para entrar, então essa nova questão do jovem aprendiz é significativo, tem um resultado extremamente positivo. Os temporários a gente acabou não tendo um avanço muito grande, porque isso acontece naqueles períodos de sazonalidade, justamente na época de festas, né? Principalmente final do ano, isso nós devemos ter um aquecimento, um resultado mais positivo nesse sentido, mais para dezembro, novembro, dezembro, que aí hoje ele está negativo, né? Menos 1.619, mas isso é porque esse temporário ele acontece justamente nos períodos de maior consumo, ou é Páscoa, ou é a questão também do Natal. Então, eu acredito que isso também deve dar um salto muito grande. Agora, doutor, o governo tem tomado uma série de medidas conjuntamente com o Poder Legislativo e os números da economia começam a melhorar. Destacamos, inclusive, os números do IGPM. A tendência na avaliação do senhor é que os principais setores da economia contratem mais até o final do ano, e esse cenário pode também ajudar o atual governo durante a campanha à reeleição, na sua avaliação? Sim, isso é um resultado positivo, você ter essa retomada da economia. Um dos fatores principais foi justamente essa questão da redução do preço dos combustíveis, inclusive internacionalmente também está tendo essa questão da queda dos preços justamente por um desaquecimento da economia mundial, e o Brasil representando com isso como um cenário positivo de aquecimento, mostra assim uma força do governo, da equipe econômica de estar trazendo resultados positivos. A questão de isso ser valorizado na questão de campanha, eu acho que isso pode ser positivo também. O governo tem trabalhado nessas questões justamente para promover um avanço justamente nesse sentido. O que nós temos agora é essa questão do IGPM, o IGPM ele é um índice, né, praticamente que sofre uma influência muito forte da variável cambial. Como a variável cambial praticamente ela está estabilizada e ela teve até momentos de redução, ou seja, de valorização do real, então praticamente isso não fez como a gente teve no passado, aquele pulo de 23%, 24%, como a gente tinha no IGPM de 2019, 2020. Então, e a questão também dos preços dos combustíveis acaba afetando diretamente o preço ao consumidor, ou seja, isso acaba trazendo uma redução na questão, um alívio na pressão da inflacionária. Agora, a questão da retomada, a única coisa que eu vejo ainda é que, se nós olharmos, inclusive, os dados do CAGED, as pessoas acima de 55, 65 anos, 60, eles estão com uma dificuldade muito maior de retomada do seu trabalho, ou seja, isso está mostrando que os jovens estão sendo mais contratados, por uma questão de facilidade do poder tecnológico, mas também uma por contratação de salários mais baixos. Então, os salários que estão sendo aplicados nesse exato momento são salários mais baixos. Então, justamente a empresa precisa equilibrar esse orçamento, uma vez que ela teve um custo, uma inflação de custos, e para ela se manter no mercado, ela precisa apertar de algum lado, e essa contratação vem com salários mais baixos. Eu acredito que em um ano e meio, a equalização desse mercado de trabalho comece a ser equilibrado de novo com novos salários, os salários já chegando num patamar mais real do que nem nós tínhamos na pré-pandemia. Perfeito. A criação de empregos formais em junho é em destaque nessa entrevista com Alessandro Azzoni, especialista em Direito Econômico, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan News. Doutor, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, hein?